Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição da Inovativos, que trata de diversos conteúdos envolvendo inovação, empreendedorismo, tecnologia, e a gente sempre traz gente que sabe muito mais para nos ensinar, para trazer esse conteúdo todo para vocês. E hoje a gente trouxe o Franklin da Microsoft, que é, sem sombra de dúvidas, a principal empresa no mundo aí, tendo em vista computadores, o ambiente Windows que a gente sempre usa e gosta. E ele vai contar um pouquinho mais para a gente sobre como escalar negócios digitais de uma maneira sustentável. E para isso, antes de mais nada, como a gente gosta aqui, Franklin, de conhecer um pouquinho da sua trajetória, como você chegou até a Microsoft, contar esses anos de experiência que é muito rico, e também apresentar a Microsoft, embora todo mundo conheça. Obviamente, sempre tem alguma coisa ou outra que agrega aí de novidade, de coisas que vocês estão fazendo atualmente. Então, por favor, Franklin. Olá, Vitor e colega dos Inovativos, é um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje. Parabenizo a todos aí pela iniciativa. Com relação à minha história, eu sou um empreendedor, engenheiro de computação, formado pela PUC do Rio de Janeiro. Quando estava lá na faculdade, lendo as histórias aí do Bill Gates, do Steve Jobs, na minha época era mais ou menos Microsoft e Apple, não tinha ainda esses unicórnios famosos de hoje em dia, e vendo que eles abriram a empresa na casa dos pais, na garagem, na faculdade, eu falei, perfeito, eu tenho na faculdade, moro com o pai, tenho garagem, então abri minha própria empresa com 3 amigos, foi um grande sucesso, fomos incubados no Instituto Gênesis, que é a incubadora da PUC do Rio de Janeiro, e quando me formei, já estava uma empresa com US$ 1 milhão de faturamento, crescendo, recebendo investimento de risco de fundos brasileiros. Consolidei o mercado brasileiro de educação à distância corporativa, né, uma universidade virtual para empresas. Hoje em dia, o tema de qualificação profissional é tão badalado. Lá atrás, a gente foi um precursor disso. Como todo brasileiro e empreendedor quer conquistar o mundo, fui para os Estados Unidos, recebemos um investimento Série B lá, abri 9 países na América Latina e, uma longa história curta, vendi a empresa para a Xerox Corporation por vários milhões de dólares. Não foi unicórnio, na época nem tinha unicórnio ainda no Brasil, mas foi um caso de sucesso, retratado hoje no livro A Vez do Sonho, retratado nos MBAs dos Estados Unidos, inclusive, George Washington University usa o meu caso como um exemplo brasileiro da América Latina de sucesso, e por isso fui para a Microsoft. Então, a Microsoft, vendo essa história de sucesso, me convidou para ajudar a fomentar o ecossistema brasileiro. Na época, ainda o Brasil ainda estava engatinhando nessa parte. Me juntei à empresa e, como empreendedor, já propus um projeto novo, a criação de uma holding de investimentos, a Microsoft Participações, que tem como objetivo fomentar o crescimento do mercado brasileiro. Hoje sou o vice-presidente de inovação, transformação, novos negócios e o CEO da Microsoft Participações. Para finalizar, construímos 2 fundos, um primeiro fundo voltado a capital semente, Vale da Morte, ali pós-anjo, pré-série A, foi muito sucesso, investimos em 15 empresas, dentre elas a Olivia, que foi vendida para a Nubank, por exemplo, o Cardez, que foi vendida pelo Santander, e mais recentemente, 1 ano e meio atrás, criamos um fundo para fomentar o empreendedorismo feminino, startups que tenham pelo menos uma mulher como sócia e ocupando uma posição na diretoria executiva. Foi talvez o primeiro fundo do Brasil fomentando esse tema, porque infelizmente só 2% das startups que recebem investimento de risco no mundo, e no Brasil não é diferente, tem mulheres como sócias. A gente quer quebrar isso, a gente quer mudar esse cenário, e a gente quer... A diversidade é algo muito importante hoje em dia, a gente quer fomentar a diversidade no Brasil e o sucesso do Brasil. Tentei fazer um rápido elevator pitch do que eu faço hoje e o da minha história. Tá? Obrigado. Não, imagina, a gente que agradece aí a sua presença ilustre com toda essa bagagem, porque muita gente acha que inovação, tecnologia é algo super recente. E não é, as empresas inovavam sempre, obviamente algumas, né? Inovavam, seja pelo processo de P&D, que é uma das formas, né? Seja também na hora de colocar um produto, um serviço novo no mercado. E o ingrediente novo que nós temos aí é a possibilidade de você escalar esse negócio rapidamente. Talvez em outras épocas, no começo da internet, isso era mais complicado porque a gente não tinha essa conexão de uma maneira tão fluida, tão rápida. Então, minha primeira pergunta para você, Franklin, é sobre o momento de escalar o negócio.
né, no momento da concepção, e você que mantém essa chama acesa do empreendedorismo, tem uma trajetória de empreendedor, e na Microsoft você também tem, e me parece, essa possibilidade de exercer essa chama do empreendedorismo, e as empresas estão buscando isso mesmo. O que você enxerga, de acordo com esses investimentos que vocês fazem, qual é o momento de você escalar o negócio? É já na concepção, já no MVP, que é o protótipo, né? A gente tenta ao máximo aqui, Frank, traduzir os termos para a gente conseguir trazer mais pessoas para esse ambiente, porque a gente sabe que tem um vocabulário que às vezes é restritivo às pessoas, né? A gente fala de Series A, Seed Money, Bootstrap, enfim, é todo um vocabulário que até cria uma aura de mistério dentro desse ambiente de tecnologia. A gente quer popularizar. Então, é no momento da prototipagem, em que momento a gente fala em escalar um negócio? Ótima pergunta, Vitor. Eu acho que o primeiro passo, eu gosto muito de citar o conceito famoso de que startup tem que criar um negócio escalável e replicável, né? Então, esse é o mantra que acho que a maioria dos grupos tem. Mas a gente começa com qual é o problema que você está resolvendo, né? Então, eu acho que aqui tudo passa por qual é o problema que eu estou resolvendo e se alguém vai ter interesse em pagar pela solução desse problema ou utilizar, né? Porque às vezes também tem soluções que não são pagas. Mas o mais importante nessa fase de prototipação que você falou, a gente identificar o mercado endereçável, ou seja, tem mercado para isso? Tem necessidade de mercado? Tem usuário para isso? Porque você só escala um negócio se você tiver usuário para usá-lo, né? Senão você também não vai conseguir ir muito longe. Então, essa fase é muito importante, porque às vezes a primeira produto, a primeira tecnologia, a primeira versão não é a que é de sucesso. Isso é muito, muito comum nos casos que você vê dos empreendedores. Eu fali a minha empresa. Aqui no Brasil, não, porque se falir, você não consegue abrir outra empresa, mas no mundo aí fora, você fale, abre outra. Tem casos que está na terceira falência, depois que dá o sucesso, né? É muito comum. Palestra israelense, você vai ver lá o cara falando que faliu 3 vezes até dar o sucesso. Muito comum. Então, mas por que falha? A razão de mortalidade é faça um produto que ninguém compra. Às vezes a tecnologia é maravilhosa, mas esqueceu de validar com o mercado. Então, começa lá na validação da aceitação do mercado. Então, se ele tem uma boa usabilidade, se ele tem uma boa aceitação para o usuário que está usando o produto, se ele tem a diversidade, né? Porque outro ponto também, né? A gente tem diversas culturas, diversas pessoas, homens, mulheres, orientações sexuais diferentes, culturas diferentes, países diferentes. Então, a gente tem que representar a sociedade quando a gente está vivendo o lançamento de um produto. E aí isso reflete também você ter diversidade na tua empresa, para você ter o mais parecido com a sociedade. E assim você tem a chance de aceitação ser maior. Vencida essa fase, desculpa por uma explicação um pouquinho longa, mas como você pediu para educar um pouco o mercado, eu estou tomando cuidado aqui de fazer um processo educativo. Depois que você tem um produto realmente que você, olha, realmente aí tem demanda, o pessoal gostou, tem aceitação do mercado, tem um mercado endereçável alto, grande, aí você entra no conceito de escalar, né? Você tem que escalar o produto. E isso não é um conceito de agora. Eu, quando fiz o Série B lá nos Estados Unidos, a primeira pergunta que o investidor me fez depois do Bom Dia se você não tem 1 milhão de usuários, volta para o Brasil, que eu não quero nem... A conversa acabou aqui. Naquela época, né? E lembrando que no Brasil, a internet brasileira tinha 10 milhões de pessoas usando. Então, era algo difícil para caramba. Você tinha que ter 10% do Brasil usando o seu produto. Hoje em dia, graças a Deus, tem mais gente usando, então não é... Mas esse é o conceito de escalar. Então, eu gosto de... Então, depois daquele momento, esse mantra ficou na minha cabeça, ou seja, escalar um produto cara, você tem que arranjar 1 milhão de usuários, você tem que ter a meta de passar de 1 milhão de usuários. Enquanto você não chegar a isso, você não entra nessa liga, né? E hoje, talvez nem seja isso. Se a gente for fazer um Série B lá nos Estados Unidos, talvez o número mudou. Talvez seja 10 milhões, 100 milhões, sei lá, X milhões, mas não vai ser 1 milhão, que foi da minha época, né? Então, e aí entra uma necessidade brutal
de ser um produto realmente que não dependa do humano, né? Se você tiver um produto que tenha que ter pessoas dependendo, você não vai conseguir, ninguém consegue, o dia só tem 24 horas, né? Então, o conceito de escalar, eu também quero concluir a fala, que não é só do mercado endereçável ser grande, é a estrutura da sua empresa permite que você tenha 1 milhão de usuários satisfeitos, fidedignos, usando o seu produto. Porque também, se todo mundo reclamar e todo mundo se queixar e não tiver como um bom atendimento, da mesma forma que você chega a ter 1 milhão, você volta a zero rapidamente, né? Então, também o tombo também é grande, né? Então, esse conceito é muito importante quando a gente pensar em escala. Você tocou em vários temas super interessantes que abririam um leque enorme aqui para a gente conversar, mas aí concentrando nessa etapa aí dos desafios. Eu sou prova viva dos critérios que a Microsoft utiliza para investimento, sou prova viva também do como foi importante o investimento da Microsoft, porque vocês investiram na Log e hoje eu participo do grupo da Log e o investimento de vocês, sem sombra de dúvidas, e mais do que o investimento, né, que é o Smart Money, que é não é só o dinheiro, é trazer a inteligência, o know-how, o apoio, sem sombra de dúvidas, foi fundamental para hoje a Log ter o valuation de mais de 1 bi e continuar crescendo. Mas sobre esses desafios, hoje, felizmente, a gente está passando por esse momento de transição de estrutura econômica que envolve gestão, envolve reorganização de alguns setores por meio da tecnologia. Então, pode ser que nos livros de história, quando a gente olhar para a etapa que a gente está vivendo hoje, a gente vai enxergar de fato uma nova revolução industrial, revolução digital, né? A gente nem passou por ela, a gente já está falando da quarta, não passou nem pela terceira. Mas fato é que é um momento bom e rico, porque você tem possibilidade de investidores, você tem possibilidade de trazer parceiros estratégicos que saibam dessa tecnologia, você tem mercados inexploráveis ainda. Então, assim, e no Brasil você tem muito problema para resolver, que é o ponto que você colocou. Sobre esses desafios, enxergando ali na ótica do Brasil, né? Quais são esses principais desafios para esse empreendedor, né, que quer escalar o teu negócio por meio da tecnologia, né? A gente só fala de escala se a gente tiver uma tecnologia para isso. Quais são esses desafios e quais são os ingredientes essenciais para buscar esses parceiros tão importantes para esse momento inicial para crescimento? Perfeito. Acho que aqui você tocou num tema que, mais uma vez, né, tentando educar quem está nos nossos ouvintes, Smart Money, o dinheiro inteligente. Né? Eu acho que esse primeiro é um tema central, porque com a abundância de capital que a gente vive hoje atualmente, que é diferente da minha época, que era muito raro, aqui você tem muita gente querendo investir. Só que tem muita gente que quer investir e que traz um malefício para o seu negócio. Porque ela vira um anjo que quer mandar na empresa, que quer uma participação muito alta na empresa, e isso é ruim, né? Porque a diluição do time de fundadores só deveria acontecer lá na frente, em rodadas maiores. Não vou citar nome, porque você fala que para não dar problema de confusão, mas, enfim, rodadas séries, letrinhas, tá? Lá na frente. E não é que a gente vê aqui, a gente está vendo muito caso aqui no Brasil de anjos entrando no negócio com índices altíssimos no cap table, no capital social da empresa, tradução, você mandando, desmandando, tendo que aprovar, fazendo toda a gestão, até entrando na gestão, que nem deveria, né? Ele deveria ser um aconselhador, um conselho, um mentor, no máximo, não sendo a pessoa que tocasse o negócio, porque senão também precisava do empreendedor. Então, esse é um ponto que eu acho que tem que abrir os olhos desse grupo, que aí a empresa no início, às vezes está falta de dinheiro, vai morrer, e ela acaba se sujeitando a essas condições que são péssimas. E aí compromete o futuro, porque aí um fundo lá na frente não vai aceitar essas condições e não vai investir. Então, o primeiro ponto é dinheiro inteligente. O que é? Você receber o capital que você precisa, porque para escalar um negócio você precisa de capital, para contratar gente boa, para ter marketing, para ter vendas, para contratar tecnologia, para desenvolver coisas novas. Mas depois você precisa testar esse produto.
na prática, validá-lo num ambiente, eu brinco, welcome to the jungle, bem-vindo à selva. Ou seja, na teoria tudo é fácil, é aceitável, no Excel, no PowerPoint, tudo é possível, na realidade é totalmente diferente, né? Então, esse é o momento de testar. Então, quando você valida, você precisa de um grande grupo, uma grande corporação, e aí entra os CVCs, né, Corporate Venture, estruturas de investidores corporativos, aqui é a tradução, para que possam te dar escala. Escala sem um comprometimento exacerbado e, de novo, aquele equilíbrio, né, o que eu falei para antes, vale também para empresas que querem, acabam mandar também no seu negócio, não deveria, né? Também tem um choque cultural. Então, esse é o ponto. Usar essas estruturas que estão hoje, que está um boom de CVC sendo criados no mundo afora, e o Brasil não está diferente, que podem te dar escala para chegar àquele 1 milhão de usuários que você precisa. Então, esse é um outro ponto importante. E quando a gente fala também de apoio de Smart Money, é o apoio em itens que eu não vejo também serem falados muito aí nessa fase inicial, mas que são importantes. Governança, retenção de capital intelectual, você dá o stock options, stock grants para todo mundo. Lá nos Estados Unidos, a pessoa, quando eu abri a empresa lá, ele não perguntava nem salário, ele perguntava qual era o pacote de ações. Então, essa realidade tem que acontecer aqui no Brasil. Você que é investidor na Log sabe muito bem disso. Então, quando faz um unicórnio, você tem os poucos bilionários e tem os centenas de milionários, que são aquele grupo que contribuiu ativamente para o sucesso da empresa. Então, vamos explicar isso melhor, como reter capital, como dar ações, como mostrar o propósito da empresa, para você também ter gente boa. E, por último, abrir os olhos para temas muito importantes hoje em dia, como ESG, Environment, Social and Governance, meio ambiente, sustentabilidade, governança, você se preocupar com diversidade, inclusão social, meio ambiente, são temas que a gente precisa transformar num mundo melhor, a gente precisa fazer com que a sociedade mude para melhor e que seja um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e somente tendo esse pensamento mais inclusivo, a gente vai chegar lá. E a geração nova, a geração dos milênios, geração Z, o nome que a gente queira dar, hoje trabalha muito com esse propósito em voga, mais até do que o dinheiro. Então, a gente também tem que mudar um pouco o referencial do formato que a gente está. Então, isso tudo é o Smart Money. A gente tem que, como eu estou falando com vocês, que estão me ouvindo aqui no podcast, os investidores que são inteligentes, os smarts, deveriam fazer essa discussão acontecer no conselho de administração, nos sócios, para a gente transformar a empresa para melhor. E o impacto é gigante. Você pega uma empresa como a de vocês, ou qualquer unicórnio, ela tem o poder de contratar 1.000 pessoas, ela tem o poder de impactar a vida de milhares de pessoas no país que elas atuam. Isso é um poder transformacional gigantesco. E isso é o que eu acho que é muito importante, que o líder do futuro tem que pensar dessa forma. E além desses tantos desafios, você tem também a questão ali de você não ter tanta mão de obra em tecnologia no Brasil, até por isso vira uma disputa entre empresas para ver quem que paga mais. Então, um salário inicial hoje de um desenvolvedor já é um salário bem acima da média do mercado de outras profissões. Você também tem o desafio que nem todo investidor ou nem todo programa, talvez até de inovação aberta, é de fato a melhor solução, porque muitas vezes, e eu estou vendo isso, tá, Frank? Muitas empresas grandes, tradicionais, até fora do segmento de tecnologia, criando esses programas de inovação aberta ou investimento, para, de certa forma, pegar o know-how daquela startup, trazer para dentro, meio que você já mata ela na origem. E esse é até um problema concorrencial que vários outros países também estão debatendo. Mas, então, nem tudo são flores dentro desse ecossistema. Por isso que é importante ter parceiros sérios que tragam esse know-how, tragam, além do know-how, investimento e acompanhar de maneira bem séria e profissional, com método, que eu acho que todos esses assuntos que a gente está falando são assuntos muito recentes para o empreendedor, para o empresário, e muitas vezes nem a academia
nem a universidade consegue acompanhar para verificar, por meio de método, por meio de ciência, se aquela gestão realmente funciona em determinada empresa, se não funciona em determinada empresa. Então, realmente é um ambiente muito rápido de transformação, é ambíguo, é complexo mesmo, e por isso, de novo, frisando a importância de ter é, esses parceiros que vão te ajudar, né? Porque o que a gente fala sempre aqui, que o colaborativo é o novo competitivo. Quanto mais você conseguir se conectar com bons parceiros, né? Com boa, ou outras empresas, ou os investidores mais adequados, melhor para você. Mas aí eu quero fazer uma inflexão aqui com você que tem a ver com a escala, que é a questão do Customer Experience. A gente tinha, assim como a gente comentou aqui, num passado não tão recente do ponto de vista histórico, né, que a gente deu um salto significativo de maneira muito rápida em tecnologia. Então, do ponto de vista histórico, a gente está falando, se a gente voltar 20 anos atrás, né, que não é nada do ponto de vista de história, a gente vai ver empresas que talvez elas estavam mais preocupadas em, sabendo de um case de sucesso, um modelo de negócio de sucesso, replicar e também para ter o mesmo sucesso, né? Então, você tinha lá um ambiente que gerava um pouco em cima disso, não gerava em cima da inovação no primeiro momento. E agora a gente tem mais esse ambiente que coloca uma centralidade também na inovação, de você criar um produto novo para resolver um problema que está ainda colocado aí, que ninguém foi lá e meteu a mão ainda para resolver. Dessa mesma forma, a gente tinha também um conceito de atendimento ao consumidor. A gente só se preocupava com o consumidor na hora do que deu problema. Ele teve o serviço mal prestado, ou o produto está com defeito. Aí sim eu penso, atendo o cara, escuto o cara, vejo qual é a necessidade para consertar. A gente sai disso e entra no modelo de experiência do consumidor, que você trata de vários pilares, incluindo o produto. Então, o atendimento do consumidor já está na concepção do produto. E aí, por meio de tecnologia, você vai lá e consegue captar esses dados. Meu, qual é o papel, então, dessa tecnologia e da infra, né, para essa boa experiência do usuário dentro desses negócios escaláveis? O que você acha? Como é que a gente consegue criar essa cultura interna de colocar o consumidor no centro? Tá. Excelente, vou até conectar essa pergunta com até o comentário anterior. Eu acho que tem um conceito que eu gosto muito de abordar, que é o conceito do Porter de valor compartilhado, ou shared value, de quem quiser buscar a reportagem na Harvard Business Review, que é o ganha-ganha. Tem que ser bom para você, tem que ser bom para o seu investidor, tem que ser bom para o mercado, tem que ser bom para o seu colaborador, tem que ser bom para a sociedade. Se a gente pensa com essa mentalidade, tudo fica mais fácil, porque você não enxerga o consumidor como uma peça isolada. Tem que ser bom para ele tem que ter vantagem para ele, o uso daquele produto. Ele tem que ter um benefício, senão não faz sentido. Da mesma forma, você, como desenvolvedor do produto, tem que também ter um benefício, que também, senão não faz sentido você ter desenvolvido aquilo, né? E aí, ligando com o desafio, se é um desafio de saúde, por exemplo, que a gente tem um desafio enorme de saúde, tem de educação, a sociedade ganha também. Então, estou dando um exemplo, podia abrir para várias áreas. Então, se você pensa dessa forma, já facilita um pouco a concepção, o design thinking, vamos chamar assim, o pensamento de desenvolvimento de produto. E aí você começa a entrar em termos de agilidade. Se tem um problema, está alguma dor acontecendo e você tem que resolver rapidamente. Aí entra o conceito de agile, de você ter que botar o produto rapidamente no mercado, senão também você perde a janela de oportunidade, porque alguém vai botar no teu lugar também. Então, são conceitos que, se você pensa de uma forma mais ampla, fica mais fácil. E quando o problema é grande demais, é muito difícil você fazer sozinho. Então, outro dado importante é a colaboração. Às vezes, você une a sua peça com a de outro, e tem uma solução maior.
Nos Estados Unidos é muito comum startups comprarem startups, se fundirem com startups e viram startups maiores, gigantes, unicórnios. Aqui no Brasil é mais difícil, tem um show de vaidade, todo mundo quer ser o herói, todo mundo quer ser, sair na foto, e não é assim, né? As empresas são feitas de pessoas, não tem herói, tem um grande grupo inteligente trabalhando em prol de uma causa, de um objetivo, né? Não é uma pessoa. Eu não vendia minha empresa sozinho, várias pessoas contribuíram. Eu só estava lá porque, como marketing, tem que ter alguém na frente, mas podia ser eu, podia ser qualquer outro, né? Então, esse é um ponto importante para que você olhar. E aí, conectando com a tecnologia, porque a tecnologia é um meio de conexão, na minha visão. Hoje, com a tecnologia, você consegue ter telemetria, você consegue olhar Big Data, inteligência artificial, sem uma necessidade manual. Porque antigamente era tudo feito quase que na mão, eram pessoas que tinham que avaliar o feedback dos clientes, que olhar o que eles responderam, olhar os áudios das gravações dos telemarketing, olhar as fotos com os problemas, né? Que às vezes um problema de sinistro, lá do seguro. Eu estou dando exemplos que fácil de entender para as pessoas que estão ouvindo, tá? Hoje em dia, você tem tudo automático. Hoje você tem sistemas que podem... você pega a Car 10 lá, treinou 50 mil fotos com a inteligência artificial sem um humano, né, para entender o que é uma batida de carro, o que é um arranhão. Então, são coisas que você não precisa de hoje, gente para fazer. Você consegue... Agora, você tem que ter gente para programar o algoritmo, para você ensinar a máquina a pensar, porque a máquina não pensa, ela tem que ser ensinada. Então, são mudanças que você tem que ter, mudanças para entender o consumidor, né? Antigamente, que a gente lia câmera escondida, né? Quem via Silvio Santos lá vai entender bem. Aí, não sei quem é jovem nem sabe o que eu estou falando, mas, enfim, algumas pessoas vão saber, né? Que era uma Secret Shop, aqueles... hoje em dia, você bota um beacon aí, bota no celular, todo mundo já sabe onde você estava, onde você viu, onde já tem um relatório de tudo. Você navega na internet, todo mundo já sabe os sites que vocês viram. Então, são coisas que você hoje... Você tem que estão à sua disposição e que a maioria das startups não sabe. Então, aí entra a última parte que eu gostaria de citar, o estudo. Você tem que estudar sempre. Não é só estudar a governança, né? Porque eu brinco que você ser presidente de uma empresa com 4 funcionários é totalmente diferente de 200, que é totalmente diferente de 1.000, que é totalmente diferente de 10 mil. Né? Então, você não vai conseguir ficar sendo a mesma pessoa. Ou você vai mudar e melhorar e estudar para você, vamos dizer, ser capaz de ficar naquela cadeira, ou vai ter que botar alguém para botar lá, né? Então, e exemplos aconteceram. O Apple aconteceu, o Google aconteceu, o Eric Schmidt entrou no Google, só para não dizer que eu estou falando só de Microsoft. Então, acontece. Então, o empreendedor vai precisar estudar. E aí a tecnologia tem que ser dominada, entendida, para que você saiba quais são as ferramentas que estão à sua disposição. Agora estou falando de Customer Centric, para você já ter acesso a todas as telemetrias possíveis e imaginárias dos seus usuários, das compras que eles fazem, o que motivam ele, as suas experiências, porque hoje a gente também fala experiência do cliente, que é o que você citou, e não mais um processo único de compra, parece que é isolado. Não, você tem toda uma experiência, indicação, confiabilidade de você ter um amigo, que é muito mais provável que você confie num amigo do que você leia uma reportagem. Então, são coisas que você tem que influenciar de uma forma muito mais ampla, que sem a tecnologia é impossível. E um assunto que também é muito comentado ali, que é a questão do futurismo, né? Muitas pessoas dentro das empresas também estão olhando para as novas tendências. Já que as empresas estão crescendo muito rapidamente, as coisas estão se transformando também num ritmo muito veloz, há a percepção de que a gente precisa imaginar cenários futuros justamente para a gente tentar adiantar algum processo, algum produto, enfim. O que você vê de tendências dentro desse universo do ecossistema digital, digamos assim? Porque eu até acho que é uma impropriedade a gente falar em economia digital, porque eu acho que todas as empresas competitivas serão no todo ou em parte digitais, né? Porque senão elas não vão competir de fato nesse novo cenário, né? Mesmo uma indústria
de cosmético, por exemplo, ela está se conectando diretamente com o consumidor final para justamente pegar esses dados, para ter essa boa experiência do consumidor. Tantas outras indústrias também têm já alguma parte ali utilizando alguma nova tecnologia, digamos assim, que nem são tão novas, né? Abrir um e-commerce não é novo, já está aí faz um bom tempo, mas para as indústrias é uma novidade, né? Para a maioria das indústrias. O que que você enxerga, Franklin, de tendências aí dentro desse cenário todo que a gente está vivendo? Perfeito, Vitor. Eu acho que aqui eu gostaria, eu primeiro gosto de tentar abrir a mente de quem está escutando a gente, porque às vezes a pessoa pode não ter dinheiro para comprar um relatório, pode não ter dinheiro para acessar o CB Insights, o PitchBook, alguns estudos aí de importantes americanos que falam muito de tendências e etc. Então, se você é grande, você tem a benesse de conseguir ter acesso às informações. Mas se você não é grande, né? Porque quem foi de startup começou pequeno tem essa mentalidade. Você tem acesso à sua mente. Então, a primeira coisa que eu falo para quem está me escutando é você olhar para o seu negócio e ver exatamente o que poderia ser esse seu negócio daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Ou o que seria feito por um concorrente querendo matar o seu negócio para você poder, com algo melhor, com algo assim ainda mais estratosférico, né? Então, e aí você começa isso é fácil, porque você está no seu negócio, você tem o conhecimento, você tem a experiência, e aí você avalia, né? Então, gosto muito de citar o exemplo da Blockbuster do Netflix. Você pega lá, eu cansei de ir com a minha esposa ir lá na locadora, andando, programa de final de semana, tomava um café e tal, e você via, e veio a Netflix e dizimou. Por quê? Porque é muito mais fácil você não sair de casa, não tem risco de ser assaltado, não tem risco de tropeçar e cair, não tem risco de esquecer de entregar e ter que pagar a multa depois. Então, são facilidades, comodidades que ajudam muito o negócio, né? Que nem as entregas hoje por drone, né? Tem muita coisa hoje que você faz entrega por drone, não tem risco de acidente, de motoqueiro, você que está de cair, morrer, infelizmente todo dia tem um acidente com alguém. Então, são coisas que você pode fazer. Então, a primeira coisa que eu olho como tendência é cada um pega um final de semana, toma aí, se junta aí num local fácil e tem esse exercício inspiracional para você desafiar o seu status quo e o seu negócio. A segunda coisa é você analisar o que está acontecendo no mundo afora. E aí, também não precisa de um relatório, também você pode acessar a internet, que todo mundo tem hoje, né? E você vê que temas como inteligência artificial são muito badalados. A gente tem hoje... e aí, mais uma vez, eu dou exemplo, né? Car 10, a empresa de seguro, você bate com o carro, arranha, tira foto com o celular e em 30 segundos ele te dá qual o custo, quanto vai ser, né? Então, são coisas que facilitam a vida. A gente já tem algo ruim, uma experiência ruim, bateu o carro, arranhou, você já está chateado, às vezes com um problema, até com um terceiro, e você quer facilidade. Então, você resolver em 30 segundos isso é maravilhoso. Então, são coisas que hoje a tecnologia nos permite e facilitam muito a vida. Você pega a telemedicina, nessa época de Covid, algo que revolucionou, né? As pessoas não tinham como sair de casa e foram atendidas satisfatoriamente via telemedicina. Então, são coisas... A educação à distância, pessoas foram treinadas à distância. Então, e aí você extrapola esse conceito, porque parece óbvio, mas eu vou dar um exemplo da educação, porque seja bom para abrir a mente da pessoa. Então, hoje, cada um tem o seu estilo de aprendizado. Não necessariamente um professor falando com 30 pessoas está ajudando as 30 igualmente. Tem pessoas que aprendem mais rápido, tem aprendem menos rápido, tem pessoas que gostam de ser desafiadas, outras não gostam de ser desafiadas, outras são mais expansivas, outras são mais introvertidas. Então, cada um tem seu jeito. Então, hoje tem um conceito chamado Adaptative Learning, ou aprendizado adaptativo, de que cada um tem o seu método. Então, hoje a tecnologia pode proporcionar o aprendizado para o Franklin, para o Vitor, para o filho do Vitor, especificamente. Então, são conceitos inovadores
que a gente olha só no lado, por exemplo, da roupa, né? Que eu vou na loja, agora eu posso experimentar, sempre experimentar, já tem um avatar meu que já diz a roupa, saio da loja sem pagar, que já não preciso pagar o cartão, maravilhoso! Mas mas no fundo, o que extrapole isso para todas as áreas, ou seja, não só do vestuário, para o lado da educação, para o lado da saúde, o lado financeiro. Muita gente não tem conta de banco. E aí você não adianta dizer que vai sair sem pagar, porque o cara não tem como pagar. E aí, como é que eu consigo ter uma ferramenta de financeira factível, né? Que nem a África fez de pagamento por SMS, e que o cara também não tinha acesso a smartphone. Também é outro ponto que eu gosto de falar de exercício futurista, mais do que ser uma tecnologia de ponta, é ser uma tecnologia inclusiva. A gente pensar que no mundo, vamos falar de Brasil, para não dizer mundo, você tem pessoas que não têm internet rápida, tem pessoas que não estão lá. Você pega uma pessoa na zona rural, que se tiver uma internet já é uma benesse. Não estou nem falando de fibra ótica rápida. E aí provavelmente não vai estar vendo um vídeo, provavelmente não vai conseguir usar um smartphone, mas vai conseguir usar um SMS. Então, como é que a sua solução pode hoje usar esse modelo para ser acessível para todo mundo e mudar a vida das pessoas? Então, o exercício futurista, eu gosto de dividir em duas partes. Um é o que eu falei do desafio, é o lado de você ter um negócio inovador e uau, e a outra é como é que você consegue também ser mais inclusivo, lembrando que milhões de pessoas não têm acesso à tecnologia ainda, milhões de pessoas não têm acesso à internet ainda, e que a vida delas pode mudar significativamente caso elas tenham. É exatamente isso, assim, essa desigualdade digital, que é uma espécie dentro do gênero desigualdade social, sem sombra de dúvidas, é um tema muito sensível nos dias de hoje, porque por meio dessa inclusão, a pessoa pode ter acesso à educação que você citou, a um melhor tratamento médico, enfim, uma série de outros serviços que hoje já estão nessa esteira rolante, né? E aí a gente tem, de novo, vários mundos convivendo, né? A gente tem restrição de instalação de antenas de internet em várias cidades do país, que restringe instalação de antena perto de escola, perto de parque, perto de hospital, porque na década de 80 havia uma grande discussão se causava câncer ou não a antena. E aí vieram todas essas legislações. E aí, enfim, hoje já a OMS já estabeleceu o critério para a instalação dessas antenas. Então, mesmo no 4G, que é o que a gente mais usa aí no dia a dia nos celulares, você tem em São Paulo várias regiões que não tem esse tipo de tecnologia, não tem antena. Eu nem estou falando de comprar smartphone, não estou falando desse poder aquisitivo, ou mesmo de educação digital do cara conseguir usar, estou falando só do sinal. E ao mesmo tempo que a gente está falando de 5G, instalação do dobro de antenas, porque o 5G vai precisar no mínimo do dobro de antenas, a gente tem tantas outras dificuldades para se superar, como, por exemplo, até o avanço da tecnologia. A gente está passando fibra ótica, né, para um sinal de internet nas residências, e nesse mesmo momento que está lá as operadoras passando o cabo de fibra ótica, tem uma outra empresa que está colocando satélite para ter internet por satélite, concomitantemente. Então, a operadora gastando um dinheiro lá para passar fibra subterrânea, enfiar no prédio, e o outro lá já no outro exercício, no exercício já de satélite. Então, é realmente para o empreendedor, para o empresário, um ambiente que ele vai precisar de muitos dados e os parceiros corretos para seguir nessa jornada. E vocês da Microsoft estão fazendo um excelente trabalho. E, Frank, desde já quero agradecer muito o papo contigo. Eu aprendi demais, já está hiper convidado para outras oportunidades aí, outros assuntos, que eu tenho certeza que você vai agregar demais, porque é muito difícil hoje a gente ter profissionais com experiência
bagagem de ter acompanhado esse processo todo até os dias atuais. A gente vê muitos jovens tratando do assunto, até sem até ter passado pelo processo de fazer acontecer, ou seja, é o famoso Zé Palestra, e aí é muito complicado. Então, eu quero agradecer demais, sem sombra de dúvida, você agregou demais aqui para a gente. Quero agradecer em nome da Associação Brasileira Online e Offline, que reúne mais de 150 plataformas digitais de atuação do país, o maior número de unicórnios, que são essas empresas que valem mais de 1 bi. Também agradecer em nome do Conselho de Economia Digital e Inovação da FEComércio São Paulo e também da Inovativos aí a sua presença. Obrigado. Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui, contribuir. Estou à disposição. O que eu puder fazer para contribuir para o ecossistema brasileiro florescer, crescer e ser cada vez mais inovador e criativo, conta comigo. É um prazer estar com vocês e parabéns pela iniciativa. E para quem nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever nos canais da Inovativos e também deixar o seu comentário, já que a gente está falando tanto de dados aqui. Esse dado é muito importante para a gente. Coloca lá se está gostando, porque isso vai ajudar a gente melhorar. Até o próximo episódio. Valeu!